Eu quero compartilhar com você, eu quero impartir no meu coração com você nessa noite. Assim como tenho feito em todos os dias da minha vida e do meu ministério. O desejo do meu coração não é pregar para você, o desejo do meu coração é impartir com você. É compartilhar com você aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem depositado no nosso coração. Então que você possa ser também aí na sua casa, alinhado pelo Senhor, pela palavra que Ele tem depositado nos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 15 em diante. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre dons e sobre frutos. O que é que realmente revela Cristo em nós? O que é que realmente mostra de quem somos filhos? O que é que realmente determina aonde estamos plantados e de onde estamos nos alimentando? Quando nós falamos sobre frutos, nós precisamos compreender que os frutos eles só são gerados mediante um plantio e cultivo. Os frutos não aparecem do acaso, os frutos eles não acontecem do nada, os frutos não aparecem de uma simples palavra que você libera, mas os frutos eles precisam ser cultivados, plantados e provados. Eles precisam ser trabalhados em nós por meio do tempo até que algo seja gerado em mim, mediante um esforço da minha parte. Ninguém frutifica sem que haja esforço dentro de si. Ninguém frutifica sem que haja trabalho, dedicação e abnegação. Ninguém consegue frutificar sem que esses três padrões façam parte da sua vida e da sua caminhada. Ninguém frutifica sem colocar a mão na terra. Ninguém frutifica sem preparar o terreno e o solo e lançar a semente para que essa semente produza o fruto esperado a partir daquilo que está sendo plantado. E ninguém planta uma árvore frutífera não tendo no seu coração o desejo de colher o fruto que ela vai dar. Todos que plantam uma árvore, essa árvore precisa gerar frutos. E nos frutos que essa árvore gera, todos os que estão em volta, em torno dela, são alimentados. O propósito de Deus para conosco, a sua igreja, é que sejamos frutíferos. É que nós venhamos trazer frutos segundo o caráter e o padrão do céu. O propósito de Deus é que nós venhamos frutificar a partir daquilo que Ele tem nos dado e nos alimentado. Nós não temos como alimentar o mundo a partir de nós. Nós só vamos conseguir alimentar o mundo a partir do Deus que habita em nós. Porque a palavra que habita em nós, se for somente nossa, de atitudes, achismos e certezas nossas, ela vai até um ponto, mas ela não alcança o coração, ela não toca o espírito. Mas quando nós somos plantados no Senhor, os frutos que geramos não pertencem a nós, mas ao Senhor. Logo, aqueles que estão à nossa volta, ao nosso entorno, eles começam a se alimentar daquilo que temos. Por quê? Porque estamos frutificando segundo aquele que nos plantou e segundo aquele que nos chamou. O que determina a tua frutificação é também o que determina do que você está se alimentando. O desejo do coração de Deus é que nós, a sua igreja, sejamos alimentados por Ele, porque somente Ele tem todos os nutrientes necessários para que Cristo seja revelado em nós, e a partir de ser revelado em nós, seja revelado a partir de nós. Somente Deus, o sábio, o agricultor, Ele tem como gerar em nós os frutos do Espírito. Por meio do seu Filho, por meio do seu Espírito, Ele começa a gerar em nós um coração parecido, segundo o seu coração, para que as pessoas que nos vejam e cheguem próximos a nós, elas alcancem e conheçam a Cristo. Agora a pergunta que eu faço para nós essa noite, para mim e para você, é se os nossos frutos eles têm revelado Cristo, ou se os nossos frutos têm revelado algo que não seja Cristo. Porque aquilo que revelamos não é aquilo que dizemos, mas na verdade aquilo que revelamos é aquilo que somos. O que dizemos muitas vezes pode não estar de acordo com aquilo que somos, mas o que vivemos vai estar de acordo com aquilo que somos. Porque a nossa vivência vai dizer do que estamos alimentando e vai dizer o que estamos comendo. A partir da nossa nutrição, nós vamos determinar a nossa saúde. E é justamente isso que o Senhor quer que nós venhamos entender nessa noite.
Se nós não formos nutridos por Ele, não estivermos alicerçados e plantados nele, nós não podemos gerar frutos segundo Ele é. Nós não podemos nos tornar e mostrar Ele a partir da nossa vida. O maior chamado de Deus para mim e para você foi para sermos testemunhas do Senhor. Foi para sermos testemunhas de Cristo, testemunhas daquele Deus Todo-Poderoso que entregou o seu Filho. Mas eu só consigo ser testemunha de alguém a partir do momento que eu acredito e eu tenho fé naquilo que estou vendo, a partir daquilo que eu creio e acredito, daquele do qual eu estou disposto a dar o testemunho. Como eu vou testemunhar de alguém que eu não conheço? Como eu vou testemunhar de alguém que eu não me alimento? Como eu vou testemunhar de alguém que não é quem dá o padrão de vida para mim? Eu só posso testemunhar de Cristo se Ele é meu padrão de vida. Se eu decidir viver a minha vida e padronizá-la dentro dos seus princípios. E é justamente esse o ponto. A igreja só vai tocar o mundo, só vai alcançar o mundo, não a partir dos seus esforços pessoais, não a partir das suas discussões teológicas, não que isso não seja válido, mas não é isso que revela Cristo. Não a partir das suas defesas pessoais, das verdades que eles acreditam e que eu acredito, mas nós vamos revelar Cristo a partir do testemunho de Cristo. E o testemunho de Cristo só pode ser dado por mim e por você a partir dos frutos de Cristo que são gerados em mim. A nossa preocupação nesses dias tem que ser o quanto estamos frutificando no Senhor e para o Senhor. Queridos, frutos e resultados são coisas totalmente diferentes. Eu posso dar resultados sem frutificar, mas eu não posso frutificar sem que haja um bom resultado. Eu não trabalho por resultados, eu preciso trabalhar para que o fruto de Deus seja desenvolvido em mim, eu possa ser alguém que frutificará segundo a medida de Deus em mim. Nós confundimos muito o fato de estarmos dando resultado com estar frutificando. Nós trabalhamos e dizemos que estamos trabalhando para o Senhor, fazemos o serviço da obra de Cristo, dizemos que estamos trabalhando para Ele, estamos gerando resultados para Ele, mas muitas das vezes o nosso resultado não condiz com o que deveríamos frutificar. E então o nosso trabalho não passa de um trabalho e uma obra morta, porque o nosso serviço não está agradando ao Senhor, o nosso serviço não está apresentando Cristo, mas o nosso serviço está nos apresentando a nós mesmos e nos dando alguma coisa em troca. Agora, quando nós trabalhamos pela frutificação e para a frutificação, nós não estamos trabalhando para nós, mas nós estamos nos envolvendo em nos entregar para o Senhor, para que Ele gere em nós o seu fruto. Para que a partir de nós o seu fruto seja alimento para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos conhecem. Querido, sabe quem vai matar a fome do mundo? Não a fome de pão, não a sede de água, mas sabe quem vai matar a fome do mundo? Vai ser a igreja de Cristo. Não pelo que nós temos em nós mesmos ou somos de nós mesmos, porque nós só somos carne. E o único propósito da carne é um determinado dia cair, ser derrubado até a sepultura e apodrecer como toda a carne apodrece e se perde no tempo. Mas o nosso propósito como igreja é frutificar e a partir de Cristo dar vida para as pessoas. Porque essa comida e essa bebida nenhum homem pode dar, somente o Espírito. E a partir do que somos gerados em Cristo, o Espírito de Deus em nós começa a dar essa comida. Nesses dias, além da comida que perece, as pessoas precisam da comida que não perece. Nós temos que parar de somente olhar para as necessidades, nós precisamos olhar para o Cristo que supre todas as necessidades, a partir da nossa confiança plena e a nossa crença permanente em quem Ele é. Mas para que eu possa crer e confiar, eu preciso me entregar e conhecer. Ninguém conhece a Deus sem que seja por meio da fé. Ninguém vai conhecer a Deus sem que primeiro creia que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Você não vai conseguir acreditar e confiar em Deus sem que primeiro você se entregue a Ele. Sem que primeiro haja uma confissão dentro do seu coração de que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Sem que primeiro você tenha a certeza absoluta de você que nada é maior do que Ele.
A partir desse ponto, desse posicionamento no meu coração, eu começo a conhecer o Senhor, eu começo a ser plantado nele, e eu vou começar a gerar frutos segundo Ele é. Porque o que nós precisamos desses dias não é gerar coisas nossas, mas nós precisamos nos envolver no plantio de Cristo e gerar as coisas dele. Queridos, não são dias de estarmos preocupados com os nossos plantios, com as nossas hortas, com os nossos investimentos. São dias de nós estarmos preocupados com o que Deus está fazendo e dentro disso nos envolver para que Ele possa fazer em nós e através de nós. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas o seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda a árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos de minha presença, vós que praticais o mal. Queridos, esse texto de Mateus 7, do 15 ao 23, depois nós vamos continuar lendo ele. Ele nos deixa muito claro qual é a diferença daqueles que dizem e daqueles que produzem, daqueles que falam acerca de uma árvore frutífera e daqueles que são uma árvore frutífera. Eu posso falar das coisas de Deus, eu posso usar a palavra, eu posso manipular pessoas por meio dela, mas é impossível que eu demonstre frutos de Deus se Deus não habita em mim. Eu posso falar acerca das coisas do Senhor, eu posso ter dons de cura, dons de profecia, eu posso ter dons de milagres, mas se os meus frutos não conhecerem com o Deus da palavra, Ele não me conhece. Ele não tem compromisso e nem responsabilidade para comigo. Como que eu conheço alguém que serve a Deus? Por meio dos frutos de Deus que habitam nele, não é por meio do seu serviço. Não é por meio da sua mostragem de alguém que serve. Porque aquele que serve ao Senhor, tudo que Ele dá, Ele não dá esperando nada em troca. Ele dá porque o coração de alguém que tem o fruto do Espírito é dar, independente de qualquer coisa. Mas aquele que não tem o fruto do Espírito, Ele dá, e depois de um tempo Ele te cobra o que deu, porque Ele precisa que você se submeta à vontade dEle, não do Senhor, para fazer aquilo que Ele espera que você faça. E Ele passa a ser alguém que está manipulando você. Ele passa a ser um lobo devorador. Alguém que está consumindo você, alguém que está entregando coisas para você, dizendo que são verdades de Deus, mas que na verdade são formas de manipulação para te tirar do convívio de Cristo e para que você se torne um escravo da vontade dEle e não do Senhor. É por isso que na sequência Jesus diz assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Não adianta você exigir de uma árvore que produz espinho, pedir para que ela produza flores. Um espinheiro sempre vai produzir espinhos. Sempre. Uma árvore que produz flores sempre vai produzir flores. Irmãos, nós precisamos compreender que a obra de Cristo em nós vem a partir de uma entrega verdadeira nossa para com Cristo. Você não tem o poder de transformar um espinheiro em uma laranjeira. Você não tem esse poder, mas Cristo tem o poder de nos cortar e nos colocar nele a partir do momento que decidimos viver a sua vontade.
O que Deus está nos sinalizando nesses dias é que nós precisamos não olhar para o discurso de muitos, mas nós precisamos olhar para a vida e para o fruto que muitos estão gerando nesses dias. Porque são dias de muitas informações, muitos discursos, muito conhecimento acerca de tudo, mas a pergunta que precisa estar no nosso coração como discípulos de Cristo, como filhos da verdade, filhos da luz, é quais são os frutos que estão apresentando Cristo. Porque se o discurso não condiz com frutificação, é um espinheiro querendo dizer que produz laranjas. Porque no devido tempo, todos nós veremos se haverá frutificação ou não haverá frutificação. É justamente isso que Jesus está dizendo aqui, está assim sendo: toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. E por que ela dá frutos ruins? Porque a essência dela é a maldade. Porque o que está na sua essência é ser aquilo, a essência da árvore é ser ruim. Ninguém muda a essência de ninguém, a não ser o Espírito Santo de Deus. No momento que nos arranca do mundo, nos leva para o Senhor, produz em nós uma essência viva e começa a gerar em nós frutos de arrependimento, para que a partir dos frutos de arrependimento, os frutos do Espírito sejam gerados dentro de mim e dentro de você. Então, enquanto eu estou produzindo a partir de quem eu sou, eu não posso produzir coisas boas que revelem Cristo. Porque, irmãos, ninguém é bom em si mesmo. Não existe bondade no homem, a não ser a bondade que é gerada através do Espírito. Não existe bondade no homem, a não ser a bondade gerada pelo Senhor. Ah, mas eu sou alguém bom. Então, se você é bom, não é porque está dentro de você, é porque Deus colocou dentro de você. O fato de sermos bons não é porque nos torna melhor do que os demais. O fato de sermos bons em algumas coisas nos dá o direito de nos arrependermos mais ainda e alcançar lugares de bondades maiores ainda, para que Cristo seja visto de uma forma maior ainda em nós. Se aquilo que fazemos de bom é para que sejamos reconhecidos, o nosso fruto é ruim. A árvore pode ser bonita, boa, mas quando aparecer o fruto, quem for experimentar dele vai sentir que não existe doçura nele. E por que não existe? Porque está sendo produzido através de uma informação, mas não de uma vida, e não de um lugar onde você está plantado, onde você está se alimentando. Na sequência, ele diz assim: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Por que Jesus faz questão de falar isso no versículo 19? Porque ele está dizendo: se você não está produzindo bons frutos, é nítido e é claro que você não está plantado em mim. E se você não está plantado em mim, não tem o porquê você permanecer nesse lugar. Você vai ser cortado e lançado no fogo. O que nos guarda do fogo e da condenação é se estamos plantados no Senhor. E o que diz se estamos plantados no Senhor é o que estamos frutificando. Se o nosso fruto não condiz com as verdades do reino, se o nosso fruto não condiz com a legislação do reino de Deus, então nós não estamos plantados em Cristo. Nós estamos tendo um discurso sobre Cristo, mas nós não estamos plantados nele, e nós vamos ser lançados no fogo. Porque aqueles que estão plantados no Senhor frutificam segundo Cristo. Irmão, eu posso te enganar durante algum tempo, você pode me enganar durante algum tempo, mas vai chegar o momento que você vai precisar frutificar. E no fruto que você gerar, ou Cristo vai ser conhecido na minha vida ou na tua vida, ou Satanás vai revelar o seu fruto através da minha vida ou da tua vida. Aonde estamos plantados determina a nossa produtividade, o nosso fruto, a nossa frutificação. No versículo 20 ele diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Sabe que Jesus está sinalizando para nós esse tempo? Pare de ouvir somente discursos bonitos, comece a olhar para o fruto. Se eu tenho um bom discurso e o fruto condiz com o bom discurso, glória a Deus. Mas se o discurso é bonito e a frutificação não existe, pare de ouvir. Porque são lobos devoradores que estão enganando por meio de sabedoria carnal e conhecimento carnal. Para quê? Para atraírem pessoas. Para quê? Para matarem essas pessoas. E é justamente essa atenção que Cristo está chamando da sua igreja aqui dentro desse texto. No versículo 21 diz assim: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem é aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus? É aquele que frutifica, semelhante a Cristo. Senhor, Senhor, eu fiz, eu aconteci, eu não te conheço. E por que eu não te conheço? Porque o teu discurso estava totalmente desfocado da frutificação. Não estava adequado à frutificação. O que me torna semelhante a Cristo é se o meu fruto também apresenta a Cristo. No 22 diz assim: muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Não temos nós, em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Aqui chega um ponto que é muito precioso para aquilo que eu quero compartilhar com você nessa noite. Nós aprendemos por muitos anos, por muito tempo, por meio de uma falsa verdade, achar que por causa dos dons da pessoa, ela era um homem de Deus. E ela apresentava Cristo. Mas nós esquecemos que a palavra diz que Deus dá dons aos homens, segundo a medida que Ele quer para cada um. E o dar o dom não está exigindo que o fruto seja segundo Cristo. É por isso que a palavra deixa claro que muitos vão dizer que profetizaram em teu nome. Ele vai dizer: eu não conheço vocês. Não, mas em teu nome eu curei enfermos, tudo bem. Eu dei a você o dom para isso, mas o teu dom não me glorificou, o teu dom te promoveu. O que eu entendo aqui? Abra comigo Efésios 4, versículo 7 até o 8. Abra aí. Efésios 4, do 7 e 8, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que nos dá o dom? É a graça. O que é a graça? É presente. Dom significa uma dádiva, um presente, algo dado a nós, sem esforço ou merecimento. Você não precisa gerar esforço para receber um dom. É o Senhor que, por meio da sua graça, concede a você, segundo o que é a proporção do dom de Cristo, a partir daquilo que Ele quer nos dar. A porção que Ele deseja derramar em nós, Ele derrama. E em contrapartida, Ele não exige nada de nós, mas Ele dá porque é um presente. Ele nos entrega porque ao seu coração aprove fazer isso. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Não fala que concedeu dons aos crentes, aos evangélicos, não fala que concedeu dons aos cristãos, não fala que concedeu dons às pessoas que faziam penitências mais do que as outras, não. Ele fala que ele deu aos homens. Então não é mediante o que eu faço, mas é mediante o que? A graça dele, o que ele decidiu dentro do seu coração dar. É um presente. Irmãos, presente você não escolhe, você recebe. E quando Deus dá dons aos homens, é Ele quem determina, mediante a proporção do dom de Cristo, a partir de Cristo, Ele deposita dons aos homens. É por isso que existem homens que têm dons de milagres. Existem pessoas que oram por milagres e as coisas acontecem em um segundo. Existem pessoas que oram um ano e não acontece nada. Ah, então esse irmão é menos santo que o outro. Não, é porque sobre ele descansa um dom. Ah, pastor, então isso quer dizer que Deus só cura através de quem tem dom? Não foi isso que eu disse, não confunda a informação. E mediante uma cultura diabólica que foi criada no meio, logo nós medimos a santificação, a santidade, e o quanto as pessoas são parecidas com Cristo por meio do dom que elas carregam. Uma pessoa pode profetizar a sua vida inteira, meu irmão, e naquele dia chegar perante o Senhor e o Senhor falar que não conhece ela. E naquele dia ela ser cortada e lançada no fogo do inferno. Uma pessoa pode expulsar demônios, mas chegar aquele dia e o Senhor falar para ela: não te conheço.
Porque eu te dei o dom, mas você não me glorificou pelo dom. Eu te depositei sobre você algo para que a partir disso você glorificasse o meu nome, mas você fez o teu nome conhecido. Você elevou o teu nome em um lugar maior. Você construiu um altar de orgulho dentro do teu coração. E por meio disso você disse: eu faço, eu aconteço, eu farei, eu direi. Eu vou dizer tal coisa hoje, vai acontecer amanhã. Mas você esqueceu que aquele que depositou sobre você o dom, é dele toda a honra e toda a glória, porque aprove a ele dar a você. Não é a partir de quem eu sou, mas é a partir de quem ele é. E é justamente esse entendimento que eu preciso gerar no meu coração. Você não precisa de frutos para obter os dons, pois os dons são presentes dados. Mas é impossível se tornar parecido com Cristo e ter o caráter dele em nós sem os frutos. Não tem como ser parecido com Cristo sem frutos. Porque o que testemunha de Cristo, se ele habita em nós, é como estamos vivendo a nossa vida. É como estamos mostrando quem somos. Os dons, eles vão acabar, as profecias vão encerrar. Vai chegar um tempo que tudo isso vai acabar, mas o que permanece é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor. A palavra diz que vai chegar um momento em que todas as coisas vão acabar. Vai permanecer o amor. E o amor, o que ele é? É o fruto do Espírito. Gerado dentro de nós, por meio do Espírito que habita em Deus. E como que é gerado esse fruto dentro de nós? Por meio do arrependimento. E como nós nos arrependemos? Quando entendemos que todo dom e toda dádiva dada por Deus tem um único propósito, fazer o nome dele conhecido e estabelecê-lo em nosso coração como Senhor de todas as coisas. É justamente esse o maior problema no meio cristão, no meio evangélico nesses dias. As pessoas são promovidas pelo dom. Elas são colocadas em lugares porque elas têm um dom melhor do que o outro, mas a sua vida e o seu caráter não condizem em nada no Senhor. Se você não é um pai segundo a palavra, você não adianta ter dom, meu irmão. Se você não é um marido segundo a palavra, o teu dom não vai te salvar. Se você não é um homem de Deus segundo a palavra de Deus, você pode profetizar, você pode curar, você pode expulsar demônio, e isso não vai fazer diferença naquele dia. O que determina o quanto estamos submissos ao Senhor de Cristo é como estamos governando as nossas vidas. Na verdade, é quem está governando as nossas vidas e como nós estamos lidando com isso. No versículo 24 diz assim: assim todo aquele... Agora volta para Mateus aí. Mateus 7, 24, senão você vai procurar em Efésios. Mateus 7, 24. Diz assim: assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. É a sequência, não muda o assunto aqui. Ele está dizendo aquele que pratica a palavra, ele está revelando o fruto da palavra. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é alguém que está plantado no Senhor e frutifica segundo a medida que o Senhor confiou a ele. Não é alguém que somente ouve, mas não tem produtividade alguma. Aquele que ouve essas minhas palavras, quais palavras? Aquele falou do 15 até o 23, e as pratica, será comparado ao quê? A um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. O que esse homem está fazendo? Ele está frutificando. Por quê? Porque a construção dele não está alicerçada nas suas verdades, nos seus achismos, nos seus dons. A sua construção está alicerçada sobre a palavra de Deus, sobre quem Deus é, sobre o princípio de Cristo. O problema é que muitos têm construído a sua casa sobre os seus dons, sobre o que faz e sobre o serviço, e quando vem a tempestade, essa casa vai ruir. Por quê? Porque não está construída e alicerçada em Cristo, não está na rocha. Não construiu a sua casa sobre a rocha. Alguém que não frutifica segundo Cristo é alguém que decidiu não construir a sua casa sobre rocha, construiu sua casa sobre aparência. Irmãos, construir a casa sobre a rocha é processual, leva tempo e é trabalhoso. Ninguém consegue perfurar uma pedra
em um minuto. É preciso um tempo para isso. Todo mundo que quer construir algo rápido e aparente, esse alguém não está construindo na rocha, porque a rocha nos chama para uma vida de processos. A frutificação determina um tempo para que nós possamos frutificar. Você não planta uma árvore de laranja hoje e colhe o fruto amanhã. Existe o tempo para isso, existe a poda para isso. E vai chegar o momento que ela vai frutificar, independente da quantidade, porque você não está trabalhando para a quantidade, você está trabalhando para a frutificação. Ai Deus, eu estou contigo e parece que as coisas eu não mudei, não acontecem as coisas na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Entre dentro de você nessa noite e comece a analisar o que verdadeiramente mudou dentro e não aparente. Não trabalhe por aparência, não trabalhe para mostrar às pessoas que você mudou se você não mudou. Trabalhe para o Senhor, porque Ele vai mudar você. Pare de se preocupar em mostrar para alguém que você não é mais aquele que ele pensava. Se dentro de você, você sabe que você é. Pare de mentir para você mesmo. Vai para o teu quarto e entra dentro do Senhor. Se entregue em um lugar de arrependimento a Deus. Até que a partir de Deus você seja transformado. Isso seja uma verdade em você. Porque vai chegar um dia, se você continuar vivendo essa mentira, a mentira vai cair por terra e você vai revelar o teu fruto. Não gaste tempo tentando provar para as pessoas aquilo que você não se tornou ainda. Gaste tempo em estar em Cristo para que você se torne aquilo que você sabe que precisa se tornar. Nós podemos mentir para nós mesmos e sermos enganadores de nós mesmos, mas no devido tempo o fruto vai revelar se estamos sendo verdadeiros ou não. É justamente isso que o Senhor está dizendo aqui. Ei, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O que ele está dizendo é: o homem prudente aceita passar pelos processos. O homem prudente entende que a frutificação não depende dele, mas depende da entrega. A palavra diz que o nosso serviço é preparar a terra. E a partir de preparar a terra, nós lançamos a semente sobre essa terra. Mas quem vai fazer com que a semente germine e frutifique é o Senhor. Então ele diz: a partir desse momento é comigo. O teu serviço, o teu trabalho é confessar os teus pecados, é entrar em um lugar de arrependimento, é abrir-se para que Deus possa trabalhar a partir de você, de dentro de você. E a partir desse momento é o Senhor quem faz e não você mais. É isso que a palavra está dizendo. A partir da tua entrega, quem faz sou eu. Quem vai construir em você sou eu. Você precisa preparar um terreno, você precisa lavrar essa terra. Para quê? E você precisa lançar uma semente para quê? Porque a partir dessa atitude, eu construa em você e faça nascer em você a minha vontade. O problema é que nós vivemos uma geração que quer tudo rápido, queremos ver as construções prontas rapidamente, queremos que as coisas aconteçam rapidamente, nós queremos mudar da noite para o dia. Irmão, caráter não muda da noite para o dia, caráter é um trabalho, um serviço de Deus nas nossas vidas e que perpetua até a sua vinda, porque nós estamos em trabalho de aperfeiçoamento no Senhor. Se você alcançar a plenitude do aperfeiçoamento do Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você, nesse exato momento, você vai ser recolhido da terra. Porque você não está apto para viver num mundo tão corrompido mais. Nós precisamos compreender as nossas limitações e a partir das nossas limitações sujeitar ao Senhor. Se tem uma coisa que eu tenho lido na palavra nesses dias, entendido na palavra nesses dias, é que chega de sermos uma igreja covarde. Chega de sermos pregadores medrosos. Chega de sermos uma igreja que diz: olhe para Cristo, não olhe para mim porque eu tenho defeitos, eu tenho erros. Não, queridos, são dias de nós olharmos para a palavra e assim como o apóstolo disse: olhe para mim, porque através dos meus frutos você vai conhecer Cristo. Porque se eu não estou disposto a dizer para você olhar para mim e a partir da minha frutificação eu te revelar Cristo, é porque eu não estou plantado em Cristo e a minha mensagem, o meu discurso é vão, é mentiroso e eu me torno um lobo devorador. Mas no momento que eu olho para dentro de mim e eu olho para você e digo: olhe para mim, porque os frutos que estão sendo gerados a partir de mim revelam Cristo, eu estou dizendo para você: você precisa entrar nesse lugar que eu decidi entrar. O que Deus está chamando para esses dias é uma igreja responsável, que chame a responsabilidade, que pare de jogar a responsabilidade sobre outros, mas chame para si uma responsabilidade de dizer: eu preciso frutificar e mostrar Cristo através da minha vida.
Há uma boa desculpa nos nossos dias, a pessoa cai, recai nos seus pecados, nos seus devaneios, nas suas práticas de iniquidade, e sempre ela tem uma boa desculpa para isso. E por quê? Porque isso comprova que ela não está plantada em Cristo. Pode uma árvore boa dar frutos ruins? Não. Da mesma forma, a árvore ruim não produz frutos bons. Então o que eu preciso ser cortado dentro de mim, eu preciso ser plantado em Cristo, para que eu produza frutos que demonstrem Cristo através da minha vida. Queridos, são dias em que nós não vamos mais viver por aparência. Todo mundo falando, virou a década, agora entrou um novo tempo, uma nova década. Realmente, agora virou a década. Realmente nós entramos em um novo tempo. Tudo que estamos vivendo e vendo, Deus está fazendo, está no controle. Mas sabe que com tudo isso que está acontecendo nesses dias, também vai vir a clareza do fruto que habita em nós. Os discursos bonitos agora vão precisar ser gerados por meio de frutos, senão é melhor que você se cale. Porque são dias em que Deus vai apresentar a sua igreja para o mundo, mas primeiro Deus vai tratar com a sua igreja as suas mazelas e as suas iniquidades. Ela vai levar a sua igreja e os seus filhos ao arrependimento. E Ele vai nos levar para aquele espelho que eu citei a mensagem passada e vai dizer, olha o que você está produzindo. E se você olhar para aquilo que você está produzindo e aquilo revelar Cristo, glória a Deus, você foi aprovado. Mas se você começar a olhar para dentro de você e perceber que toda a tua produtividade não passou de mentira, de um bom discurso, mas não existe vida, existe somente um vento sendo gerado, mas quando um fruto é para nascer, não nasce nada, a não ser vento e barulho, você precisa se arrepender. Você precisa voltar para o Senhor, você precisa morrer para a tua vida, você precisa destruir o altar de orgulho que foi construído mediante o teu conhecimento. E você precisa entrar em um lugar de arrependimento. Por quê? Porque Deus quer revelar o Cristo a partir de uma igreja que frutifica segundo Cristo. Deus quer revelar a sua igreja, mas Ele precisa que a sua igreja frutifique. Ele precisa que a sua igreja gere frutos verdadeiros, frutos de arrependimento. E esses frutos de arrependimento só são gerados por meio do Espírito. E como são gerados por meio do Espírito? Quando eu decido preparar e arar a terra. Quando eu decido lançar a semente, descansar e confiar em Deus, porque a partir desse momento é Ele quem vai gerar toda a produtividade na minha vida. Se o teu dom está te promovendo, irmão, pare de usá-lo em nome de Jesus. Até que você entenda que Ele precisa promover a Cristo. Até que você compreenda que Cristo precisa ser visto através do dom que Ele derramou sobre você. Abra a tua Bíblia comigo em João 15:4. João 15:4 diz assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Qual que é o padrão? Eu permaneço nele, para que ele permaneça em mim. Senhor, o que está acontecendo que você não está em mim? A pergunta é, Senhor, por que eu saí de você? Nós temos uma coisa terrível dentro de nós, que nós sempre culpamos alguém pelas nossas falhas. Sempre nós lançamos a culpa sobre alguém da nossa inconsequência, da nossa irresponsabilidade, da nossa falta de submissão ao senhorio de Deus. E Jesus deixa claro aqui em João 15:4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ei, é você que precisa permanecer em mim. É você que precisa parar de viver a tua vida para viver a minha vida em você. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu sou a videira. E se você não estiver ali, se você não estiver ligado em mim, você não vai gerar fruto. Você precisa abrir mão da tua vida e permanecer em mim, porque não adianta ser um ramo que diz que está na videira. O que determina que eu estou na videira é se o fruto vai ser produzido.
Nós precisamos esses dias olhar para dentro e não para fora. O Evangelho, irmãos, nós estamos compreendendo o Evangelho. O Evangelho não é alguma coisa que denuncia somente as coisas fora. Só tem autoridade para denunciar as coisas fora aquele que foi curado dentro primeiro. O Evangelho vai denunciar primeiro dentro de mim, dentro de você, para depois, a partir de nós, vir a denúncia. Infelizmente, nesse dia nós temos muitos profetas de denúncia, que estão denunciando um monte de coisa, mas dentro de si ainda existe arrogância. O Evangelho primeiro denuncia o quão pecadores somos. O Evangelho primeiro denuncia o quão falhos somos. O Evangelho primeiro denuncia o quanto precisamos e carecemos de Deus. E depois disso, nós podemos denunciar alguma coisa. O Evangelho tem por prioridade primeiro alinhar o nosso coração. O Evangelho não mudou, irmãos. O Evangelho continua sendo de dentro para fora. Nós queremos viver o Evangelho aparente, sendo que não tem como viver esse Evangelho aparente. O reino de Deus não vem por meio de aparência visível. E por que não vem? Porque ele está sendo gerado dentro de nós. A partir do momento que ele for gerado dentro de nós, ele vai começar a sinalizar um reino vindouro. Aí como que eu vejo o reino? Olhe para dentro de você. Como que eu sei se o reino de Deus está sendo manifestado? Se dentro de você houve verdade, houve arrependimento, houve cura, se os frutos que você tem gerado remetem a Cristo, mostram Cristo. Porque não é pelo que você aparenta, é pelo que você está se tornando no Senhor. Ele não vem por meio de forma visível. Por quê? Porque senão sempre alguém queria estar mostrando uma coisa mais bonita. Mas ele está onde? Escondido dentro de nós. Por quê? Porque o propósito do reino é nos transformar parecidos com Cristo. O reino de Deus é a partir do Deus que habita em nós. O Deus que habita em nós determina a nossa movimentação. A nossa movimentação, ela é determinada por meio de uma legislação que corrige o nosso modo de pensar, corrige o nosso modo de agir, corrige as nossas atitudes. Querido, se a tua atitude, se a minha atitude não tem nada de diferente do mundo, deixa eu falar uma coisa para você, não é em Cristo que você está plantado. Você será arrancado e jogado fora, você será jogado e será queimado. Porque o que me mantém é se estou decidido a permanecer. A palavra não diz, você entra em Jesus e sai. Hoje eu estou com Cristo, amanhã eu estou comigo. Hoje eu vou fazer minhas orgias, os meus pecados, vou cometer as iniquidades. Mas amanhã eu dobro o meu joelho, eu me arrependo e volto para Jesus. Não, a palavra diz, permanecer em mim. Permanecer é uma atitude de alguém que decidiu estar permanentemente vivendo naquele lugar. Permanência fala de alguém constante, fala de alguém que definiu e decidiu viver a sua vida para Cristo e não para si mesmo. Deus não está nos convidando a entrar na sua presença, Ele está nos convidando a permanecer na sua presença. Porque se nós não permanecemos na sua presença, nós não vamos frutificar segundo a medida de Deus para nós. Não tem como hoje eu produzir laranja e amanhã eu produzir espinhos. Ou eu sou uma laranjeira, ou eu sou um espinheiro. Não dá para viver uma vida dúbia, não dá para viver em cima do muro. Ou eu estou em Cristo, ou eu não estou em Cristo. É isso que nós precisamos compreender esses dias. O Evangelho não é a carta de direito para você pecar. O Evangelho diz para você, Deus amou o mundo, entregou o seu Filho em amor de muitos, mas aqueles que aceitam o Senhor precisam morrer para a sua vida, para que a vida de Deus viva dentro deles. O Evangelho de Deus não é uma carta branca para você pecar. O Evangelho de Deus para você está dizendo, se arrependa, porque por meio do seu arrependimento, eu entro em você, eu permaneço em você, e você vai frutificar segundo quem eu sou, e não segundo quem você é. Graça não é uma carta em branco para você pecar, irmão. Graça é um presente de Deus para você. Eu preciso compreender essas coisas. Volta comigo para Mateus. Mateus 7. Versículo 25. Aleluia. Diga aleluia na tua casa, irmão. Você que está aqui comigo, diga aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Mateus 7, versículo 25.
Diz aqui, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Irmão, sabe o que a palavra diz para mim aqui? Se você morreu para a tua vida, nada pode derrubar você. Se não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você, os teus frutos são dele, então nada pode tirar, nada pode consumir, nada pode destruir, porque pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir coronavírus, pode vir tudo, eu permaneço no Senhor, Ele é a rocha da minha salvação, essas coisas não podem abalar quem eu sou nele, Ele é o centro de todas as coisas. Aqueles que estão plantados no Senhor, não estão plantados nesse tempo, nesse mundo. O governo desse mundo não governa as nossas vidas. Não é o governo que vai trazer sobre nós solução, mas é o governo do reino que habita em nós, que vai trazer frutos sobre nós. Nós precisamos entender, nós somos a igreja, a resposta que a terra precisa está em nós. Vamos chamar a responsabilidade para nós, vamos parar de ficar discutindo coisinhas que não levam a nada. Pode vir os ventos, pode vir a tempestade. Se você está na rocha, teus alicerces na rocha, nada vai te abalar. Perceba que a Bíblia diz, eu não vou deixar você com ausência de ventos. Os ventos vão vir. As tempestades vão vir com muita força. Elas vão bater contra você. Mas fica tranquilo. Nada vai abalar a tua casa. E por quê? Porque você está plantado no Senhor. Você está plantado na rocha, você está frutificando segundo a tua medida e segundo o que Ele disse que você precisa frutificar. Você está permanecendo no Senhor. A permanência me guarda, a permanência me esconde, a permanência me deixa parecido com Cristo. O problema é que quando muitos que pensam estar plantados no Senhor, vem a tempestade, eles são os primeiros a correrem, a ruírem e a se esconderem. Senhor, como você pode dormir? Como você pode descansar? Olha a tempestade, vai virar o barco. Nós estamos aqui se matando e você dormindo, seu doido. Deus levanta e fala para a tempestade, se aquieta, vento, pare. E ele olha para aquele bando de gente e fala, vocês precisam ter fé. Vocês não entenderam ainda o que eu estou fazendo. Vocês precisam compreender que se vocês estão plantados em mim, eu sou a rocha inabalável, nada pode abalá-los, vocês vão passar pela tempestade, vão. Eu não sei se algum de vocês já passou por alguma tempestade, algum vendaval na sua vida, mas eu já passei por 2, e eu sei do que eu estou falando. Você está dormindo, 7 horas da manhã, e de repente você vê o teto da sua casa sendo levado embora, toda a cobertura e tudo foi, você vê o céu e vê a tempestade, realmente. Mas em meio a essa tempestade, você permanece guardado no Senhor, porque a tua vida não é tocada. Porque a tua vida não é mexida. Por quê? Porque você está alicerçado na rocha. No versículo 26 diz assim, pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre areia. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu posso estar plantado no mesmo terreno, mas eu posso não estar produzindo a mesma coisa. Eu posso estar plantado no ambiente da igreja, mas eu não estou gerando frutos que apresentam Cristo. Eu posso ser um bom crente, um bom participante dos cultos, das reuniões, eu posso ser um bom evangélico, mas sabe o que vai determinar se eu estou plantado no Senhor? É a tempestade e é o vendaval. Não são os dias bons que vão determinar se eu estou alicerçado no Senhor, se os meus frutos são parecidos e condizem e revelam Cristo, mas são os dias de tempestade. Porque no dia bom todo mundo é bom. No dia bom todo mundo ama Jesus. No dia bom todo mundo tá, sabe aquele dia bom que todo mundo chega e fala, tamo junto. Sabe o jogo de futebol que você está ganhando, todo mundo está falando, cara, tu joga muito. Mas o primeiro erro que você der, ele quer tirar você do time. É justamente isso. O fato de estarmos congregando talvez na mesma plataforma não determina se estamos produzindo o mesmo fruto.
O fato de estarmos sentados e plantados no mesmo lugar não determina se o nosso fruto é verdadeiro ou não. O que determina se o nosso fruto é verdadeiro ou não é como eu vou encarar as tempestades, os ventavais que virão. É esse tempo que vai determinar quem está plantado e alicerçado no Senhor. Porque o homem insensato, ele constrói a sua casa na aparência. Irmão, hoje é fácil se parecer de crente, se parecer de cristão. É muito fácil. O meio já inventou suas frases de efeito. O meio já inventou a sua forma de adorar. O meio já inventou a sua forma de se vestir. Já existe um vocabulário evangeliquez. Mas não são essas coisas que determinam. O que determina se o meu fruto é do Senhor é se eu estou plantado nele. É se eu permaneço nele. Porque se eu não permaneço nele, ele não pode permanecer em mim. Ah, Senhor, permanece em mim porque ele vai ser beleza. Sim, eu permaneço, mas você, primeiro, tem que ter uma atitude de querer permanecer em mim. Sabe o que Jesus está falando em João 5,19, em João 15,4? Ele está dizendo, você precisa entender o que está escrito. Aquele que quer vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sabe o que Jesus está dizendo aqui em João 15,4? Você precisa ter atitude para permanecer em mim. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não dá para ser mais um crentinho meia boca. Não dá para ser mais alguém que só está esperando o favor de Deus. Tem que ser alguém que alcançou maturidade e está firmado sobre a rocha e não vai ser abalado. A única forma de me manter firme é como eu construí e como eu me adequei à construção. No versículo 27 diz assim: e caiu a chuva e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou. E grande foi a sua ruína. E por que ela desabou? Porque ela não estava alicerçada sobre a palavra. Porque ela estava plantada no mesmo jardim, mas não produzia o fruto. Porque ela estava vivendo no mesmo lugar, se alimentando da mesma coisa, olhando para o mesmo lugar, mas não produzia o fruto. Por quê? Porque ela era um fake news, ela não era verdadeira. Ela era alguém que estava se alimentando de algo, mas não produzia o fruto. Por quê? Porque ela rejeitava o alimento que recebia. É justamente isso que a palavra está dizendo aqui. Porque a mesma chuva, a mesma tempestade, os mesmos ventos vieram sobre aquele que decidiu construir sobre a rocha. Mas aquele que decidiu construir sobre a rocha foi aquele que se sujeitou ao processo, aquele que se humilhou perante o Senhor, aquele que decidiu entrar em um lugar de arrependimento a partir do Cristo que era gerado nele, aquele que decidiu abrir mão de querer se beneficiar com os dons que Deus deu e entregou os dons para o Senhor e disse: Senhor, a partir dos dons que me desses, que o teu nome seja glorificado. Tudo aquilo que Jesus fazia, seja milagres, seja sinais, seja maravilhas, seja a ressurreição de alguém, sempre ele dizia que ele fazia a partir daquilo que o Pai estava fazendo. E tudo o que ele fazia era para glorificar o Pai. Se o dom que eu tenho não glorifica o Pai, ele vai me levar para a destruição. Ele vai me levar para um lugar em que quando vier os ventavais, a minha casa vai ruir. Por quê? Porque eu não estou alicerçado em Cristo. No versículo 28 diz assim: quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino. E por que estavam atônitas? Porque lhes foi arrancado um véu dos seus olhos. E sabe o que elas entenderam? Que não adiantava ser um bom religioso de domingo, não adiantava ser um bom religioso de sábado, que no sábado se trancava na sinagoga, ficava lendo os salmos, ficava lendo o livro dos profetas e não fazia mais nada, que isso não bastava. Que a aparência não determinaria quem estava plantado ou não nele, mas que a constância e o trabalho de cavar e ser alicerçado nele era que determinaria quem estava governando e coordenando a vida daquelas pessoas. É por isso que eles ficam atônitos e preocupados ao mesmo tempo. Porque ninguém os havia ensinado dessa forma. Porque até aquele momento eles entendiam que frutificação estava ligado à produtividade. Mas a partir daquele momento eles começam a perceber que não adianta produzir muito se não houver verdade no fruto.
que Deus não está preocupado com quanto você pode produzir, mas Ele está pedindo para você morrer para a tua vida, para que a partir da tua vida Ele possa frutificar em você. Ele quer gerar o fruto dele em você, irmão. Ele quer te tornar parecido com Cristo. É por isso que a palavra diz que o reino de Deus não vem por meio de aparência visível. E por que não vem? Porque Deus começa a despertar primeiro dentro de nós, transformar quem somos, o nosso caráter. E a partir disso, esse reino começa a ser uma verdade para nós. Eu não posso convencer ninguém acerca do reino se o reino ainda não me converteu para ele. Eu posso dar informações acerca do reino do qual eu não estou disposto também a me submeter. João 5,19, abra comigo aí. Aleluia. Glória a Deus. João 5,19 diz assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para nós? Que os frutos revelam de quem nós somos filhos. O que eu estou fazendo revela quem governa sobre mim, irmãos. O que eu estou construindo, de onde eu estou construindo, é justamente nos dias que estamos vivendo que vai revelar em quem nós estamos fundamentando a nossa fé. Não são dias de desespero para a igreja. São dias em que a igreja precisa compreender o lugar que ela foi plantada. Não são dias de nós, irmãos, pastor, mas agora, e como é que vai ficar? Eu estou com medo na minha empresa, está todo mundo sendo mandado embora. Quem é teu pai? Em quem você está plantado? Quem governa sobre a tua vida? Quais são os frutos que você está gerando? Porque se você não é alguém que permanece no Senhor, irmão, você também está sujeito a ser cortado. Agora, se você decidiu na tua vida, não por causa do momento difícil, mas há uma decisão em você de permanecer no Senhor, fica tranquilo, Ele está cuidando dos seus filhos. Ele não permitirá que você seja tocado, Deus vai te guardar, Deus vai te esconder. Porém, entenda que o que te torna alguém em Cristo é quando você permanece nele e os princípios do seu reino regem a sua movimentação e a sua forma de viver. Os princípios do reino determinam os teus princípios. Se você só está no jardim, mas não frutifica, se você só está no meio dizendo o que é e não é, você está, sim, tendencioso a ser cortado. Eu já vi uma certa vez uma árvore de laranja muito bonita. E junto a essa árvore de laranja tinha uma árvore idêntica a uma árvore de laranja muito bonita. E eu percebi que uma árvore frutificava e a outra não tinha fruto. Ambas estavam plantadas no mesmo terreno, no mesmo lugar. E eu perguntei, a pessoa que cuidava daquele, ela falou, essa árvore, ela está bonita. Ela está plantada, mas ela não frutifica, já é o segundo ano. E o que ela está fazendo aqui, ela está roubando o nutriente que a outra podia produzir. Então, como ela não produz e ela não conseguiu gerar nada, esse ano nós vamos arrancá-la para que ela não mate a que está produzindo. Sabe o que eu tenho com muito temor para dizer para vocês essa noite? Deus está visitando o seu plantio. Deus está passando no nosso meio. E Deus está analisando o que nós estamos produzindo. Deus está olhando para a sua igreja. A Bíblia diz que o juízo de Deus primeiro vem sobre a casa e sobre os seus filhos. Deus está passando no nosso meio, está olhando o que nós estamos produzindo. Se o que nós estamos produzindo não revela Cristo, nós vamos ser cortados. É por isso que Ele nos deu esse tempo para que nós venhamos nos arrepender. Ninguém vive o Senhor fora dos princípios do Senhor. Ninguém pode dizer que vive para Cristo se o que alinha o seu coração não são os princípios e a verdade que habita em Cristo. Você quer viver nesse reino, existe uma legislação que governa esse reino, irmão. Você não vive do teu jeito, você não faz do teu jeito, você não determina o que você vai fazer, você não diz o que você não se manda. Você precisa se submeter ao Senhor. É isso que está acontecendo nesses dias. E quando eu me lembro dessas duas laranjeiras, eu vejo o Senhor, o nosso agricultor, o nosso Deus, passando por nosso meio. E por que Ele vai arrancar? Porque Ele já podou. Ele já podou, Ele já cortou, Ele já tirou, Ele já preparou, deixou um ano, deixou dois, não produziu, Ele vai arrancar.
São dias em que o Senhor vai mostrar aqueles que são. É necessário que ocorram essas coisas no vosso meio para quê? Para que aqueles que não são sejam revelados e para que aqueles que são sejam revelados. Nesses dias o Senhor vai mostrar quem está sendo levado por meio do vendaval e a tempestade. Por quê? Porque a sua confiança não está no Senhor. Ele não construiu a sua vida em Cristo. Ele não está alicerçado na rocha. Logo, ele vai ruir. E a sua queda, segundo o que está escrito, vai ser terrível. E o terrível aqui remete talvez a algo que nunca mais possa ser construído. Por quê? Porque ele vai ser levado a uma grande ruína. E por quê? Porque não tinha alicerce e não estava fundamentado na verdade. O que nos guarda no Senhor é o quanto vivemos uma vida de verdade no Senhor. Frutos falam de plantio, de cultivo, falam de trabalho, falam de dedicação, falam de esforço. Se você não está disposto a trabalhar nesses dias, se você não está disposto a se dedicar ao que Deus está fazendo, se você não abrir mão da sua vida, irmão, você não vai gerar fruto dele. Não tem como, se você não estiver disposto a abrir mão da tua vida para viver a vida de Cristo em você, não é de Deus que você está produzindo frutos. Pastor, e como que eu sei se os frutos que eu estou produzindo vêm do Senhor? É simples, leia Gálatas 5. Gálatas 5, do versículo 22 ao 24, deixar claro aqueles que estão se tornando semelhantes ao Filho de Deus. Porque ali fala sobre o caráter do Filho. Quando eu leio Gálatas 5, 22 ao 24, eu percebo Cristo sendo traçado, sendo falado, sendo pronunciado para nós. Não por meio de uma figura visível, mas por meio de um caráter que não se corrompe. É justamente nesse lugar que nós precisamos entrar. A Bíblia diz em Gálatas 5, 22 e 24, abra comigo lá. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é primeiro o quê? Amor. E depois, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E por que primeiro o fruto do Espírito fala sobre amor? Porque somente o amor de Deus é capaz de gerar todas as outras coisas em nós. Não, eu sou um cara calmo, eu sou um cara até bonzinho, mas, cara, é difícil amar alguns irmãos. É porque o fruto que vai gerar todos os demais em você não habita em você. E é por isso que você não consegue amar o teu irmão. Porque não há amor de Deus dentro de você. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque são essas coisas que determinam o governo do reino dentro de você. E por que não há lei? Porque você não está mais submisso a uma lei do pecado, você está submisso ao senhorio de Cristo. E se isso faz parte de quem você é, o Cristo que habita em você determina a tua movimentação. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Qual que é a característica de alguém que pertence a Jesus? É quem dispôs crucificar a sua carne e as suas paixões e os seus desejos. Você vai passar por situações terríveis, você vai ser tentado, vai vir um temporal, vai vir um vendaval, vai. Mas lembre-se, você foi crucificado com Cristo. E se você foi crucificado com Cristo, você vai vencer as paixões da carne. Você vai vencer os seus desejos. Por quê? Porque você decidiu ser crucificado com Cristo. E o amor de Cristo alinhou todas as demais coisas em você. O amor de Cristo desenvolveu o caráter de Deus em você. Ah, pastor, então quer dizer que se eu sou crucificado com Cristo agora, eu não vou passar por tentação nenhuma, nada mais vai acontecer. Irmão, volta comigo lá, em Mateus 27 e 24. 25.
Diz assim: e caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Sabe o que Mateus 25 está dizendo? Se você foi crucificado com Cristo, se você crucificou a tua carne em Cristo, vai vir sobre você as tempestades, os vendavais, as enchentes, mas você não vai ceder e não vai ser abalado, porque você foi crucificado com Cristo. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Você vai ser tentado pelas coisas, vai vir a tentação, mas você vai rejeitá-la. Por quê? Porque você está crucificado com Cristo. Estar crucificado com Cristo não diz para você que você vai ter ausência de tentações. Pelo contrário, diz a você como você deve proceder quando a tentação bater à tua porta. O fruto determina em quem você está plantado. O fruto identifica do que você está se alimentando. Se Deus é nosso alimento, se Cristo é nosso alimento, esses frutos que apresentam o caráter de Deus em nós estão sendo gerados e transformados em nós. Você não consegue ter alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio sem que primeiro seja gerado em você o amor que excede todo entendimento humano. É esse amor que nos faz ir até a cruz e pertencer ao Senhor. É esse amor que nos leva para ser crucificado e crucificar a nossa carne. É esse amor a Deus que nos faz rejeitar as paixões e os desejos da nossa carne. É esse amor a Deus que faz com que nós venhamos permanecer nele. Se tem algo que nós precisamos entender e ter muita clareza nesses dias, é o que significa pertencimento. É o que significa permanecer. É justamente isso que nós precisamos compreender nesses dias. O que vai nos manter firmes na tempestade que estamos passando, que vai nos manter firmes nos momentos difíceis que estamos vivendo, é se nós estamos dispostos a permanecer no Senhor. Porque se nós permanecermos no Senhor, Ele permanece em nós. E é impossível que a nossa frutificação não revele quem Ele é. Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos comigo. Eu quero, mediante essa palavra que nós compartilhamos essa noite, orar juntamente com você. Não se preocupe em mostrar aquilo que você não é. Não se promova com aquilo que Deus deu para você. Porque a única coisa que vai te levar a se encontrar com Cristo é o caráter dele. A única coisa que vai definir se você está no reino do Senhor é se o caráter de Cristo está habitando nas tuas decisões. Você precisa compreender essas coisas. Não trabalhe para construir uma imagem bonita, mas trabalhe para desconstruir toda a imagem que não reflita Cristo através da tua vida. Trabalhe para derrubar toda a mentira e todos os altares de orgulho que possam habitar em você ainda. Trabalhe para que Cristo seja revelado em você por meio daquilo que Cristo foi manifestado ao mundo. O que apresentou Cristo ao mundo, irmãos? Foi os milagres que Ele fez? Foi as curas que Ele realizou? Não. O que apresentou Cristo ao mundo foi o madeiro. Foi quando Ele foi crucificado e quando Ele morreu por amor de mim e de você. O que apresenta Cristo em nós não são os nossos troféus, mas são as nossas cicatrizes. O quanto estamos dispostos a morrer para a nossa vida, para que Cristo viva em nós. O quanto estamos dispostos em sinalizar o reino que está vindo. O quanto estamos dispostos a olhar para o mundo e dizer: mundo, você está perdido, porque você precisa se encontrar com Cristo. Mundo, você vai passar por esse tempo, mas virão tempos mais difíceis ainda, que se você não estiver com Cristo, a tua esperança vai desvanecer. Nós olhamos para o mundo hoje que não tem esperança, está desesperado, medroso, atônito com todas as coisas. Por quê? Porque a esperança do mundo está nas ações da bolsa. A esperança do mundo está no dinheiro que ela pode ganhar. A esperança do mundo está no comércio, na venda e na compra. Mas a nossa esperança está em Cristo. E quando a nossa esperança está em Cristo, nada pode mudar a nossa fé e a nossa confiança de que Ele permanece firme e Ele não perdeu o controle de nada, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Se nós estamos permanecendo no Senhor, a nossa esperança continua nele. Em nome de Jesus. Se coloque de pé aí na tua casa aí, meu irmão.
Abrace a tua esposa, abrace os teus filhos. Pode abraçar. Abrace eles aí, vamos orar junto. Que essa palavra possa alinhar o nosso coração nessa noite. Que essa palavra possa alinhar a tua casa. Irmão, em nome de Jesus, não trabalhe para mostrar nada. Trabalhe para se tornar parecido com. Porque se eu trabalhar para me tornar parecido com Cristo, o Cristo vai me revelar para o mundo. Não trabalhe para que as pessoas olhem para você e falem: uau, como você é bonito, como você é bom, como as suas atitudes estão belas. Não trabalhe para isso. Trabalhe para morrer para a tua vida, para que Cristo viva em você. Pai, nós damos louvor, honra e glória ao teu nome. E a nossa oração nessa noite é para que essa palavra seja verdade em nós. Que essa palavra nos leve para um lugar de construção e fundamentação na rocha. Que nós sejamos homens sábios que ouvem as tuas palavras e as praticam. Porque se nós ouvirmos as tuas palavras e colocarmos elas em prática, virá o temporal. Não teremos ausência do vento, ele virá. Não teremos ausência da enchente, ela virá. Não teremos ausência da tempestade, sim, ela virá. Nós passaremos, Senhor, pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor estará conosco e o Senhor nos guardará, Senhor. Essa palavra não nos diz que nós não vamos passar, ela diz que nós vamos passar. Mas o que ela nos garante é que nós não vamos ruir e que nós não vamos ser confundidos, nem destruídos e nem desamparados, porque o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso Deus. Então que essa verdade seja em nós. Que aqueles, Pai, que dentro de si identificaram que eles estão somente envolvidos em um ambiente, mas não estão gerando frutos segundo o Senhor, que nesse momento eles possam se permitir ser levados a um lugar de arrependimento. Para que na tua visitação eles não sejam cortados e lançados fora, mas eles possam se submeter ao Senhor dessa agricultura, eles possam submeter ao nosso sábio, construtor e agricultor, para que eles possam passar a partir de hoje não somente ser parecidos, mas eles possam a partir de hoje gerar frutos que te apresentem, Senhor. Nós oramos para que a tua igreja, Senhor, viva a tua verdade. Nós oramos para que essa casa, essa igreja seja sim um lugar de verdade, um lugar de frutificação. Não um lugar de exibicionismo, não um lugar que nós queremos mostrar aquilo que não fomos chamados para ser, mas um lugar que nós possamos te apresentar como Senhor sobre todas as coisas, como aquele que governa e domina sobre tudo, como aquele que tem domínio sobre a nossa vida e sobre as nossas atitudes. Pai, eu abençoo a semana dos meus irmãos. Eu declaro sobre eles a bênção do Senhor. Que tudo aquilo que eles forem fazer, faça o teu nome conhecido. Que tudo aquilo que eles colocarem à mão, eles possam frutificar, eles possam produzir, Senhor, 30, 60 e 100 por um. Que o Senhor seja tudo em todos, para que tudo glorifique o teu nome e para que cada um tenha uma semana poderosa. Eu oro para que o medo seja retirado dentro das nossas casas. Eu oro para que o temor ao Senhor traga paz sobre cada família que nos ouve, sobre cada casa que nos ouve. Eu oro para que haja cura de todo e qualquer enfermo que possa estar ouvindo nesse momento essa palavra, que ele seja curado para louvor e honra do teu nome. Eu oro para que aquele que está em depressão e aflito, sobre ele descanse a alegria do Senhor, porque essa alegria gera força. Que sobre ele venha o teu amor, porque o teu amor nos leva a um lugar de esperança, e a esperança gera em nós fé, a ponto de entendemos e cremos que o Senhor é conosco em toda e qualquer circunstância. Pai, que haja, Senhor, clareza no coração dos teus filhos, e eles possam enfrentar e passar por tudo isso, vitoriosos em Ti, para que em tudo o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Aleluia. Tenha uma semana poderosa, abençoada, faça o nome de Cristo ser refletido através da tua vida, e tudo o que você fizer, Cristo seja o centro da tua vida, em nome de Jesus. Amém.